Ele é um garoto tímido, mas acaba namorando sua melhor amiga de infância. Eu sou o Tio Rock. Deixe seu like e bora! Tudo começa com um garoto chamado Natsumi, que anuncia na escola os colares de flores que o Clube de Ciências está oferecendo. Por ter vendido apenas 5 unidades, mesmo após passar o dia todo tentando atrair compradores, ele percebe que é péssimo com vendas, mas tenta se consolar dizendo que pode compensar no dia seguinte. Pois bem, ao retornar para a sala de aula, ele é abordado por uma garota que começa a repreendê-lo, dizendo que Natsumi não pode abandonar o ponto de vendas, já que algumas alunas passaram por lá mais cedo e não havia ninguém para atendê-las. Ele responde que, mesmo que estivesse lá, provavelmente elas não comprariam nada, já que ele se vê como um vendedor ruim. Porém, a garota o surpreende, revelando que elas compraram 27 itens. Natsumi pega o envelope com o dinheiro da mão dela, mas logo desvia o olhar, pois se sente desconfortável ao encarar garotas bonitas por muito tempo. Enquanto isso, a garota continua pressionando, falando bem próximo ao ouvido dele, até que Natsumi questiona o motivo dela saber sobre sua meta de vender 100 itens. Ela responde que ficou sabendo por meio de Sato, o professor do clube. Natsumi então percebe que sua privacidade foi invadida. Ainda assim, ela insiste para ele contar por que estabeleceu essa meta. Sem mais como escapar, ele admite que seu objetivo é abrir uma loja própria para vender os produtos. Como empreender é incerto, seus pais pediram que ele buscasse uma vida mais comum, com um trabalho estável como todo mundo. Mas Natsumi escolheu seguir seu plano, o que gerou um desentendimento com seus pais. No fim, chegaram a um acordo. Ele deveria vender 100 itens na escola para provar seu comprometimento. Como ele previa, a garota começa a rir e diz que seus pais têm razão, já que seu plano de vida soa infantil. Ao vê-la zombando dos seus sonhos, Natsumi se irrita, afinal eles mal se conhecem. Mesmo assim, a garota resolve ajudá-lo a vender os 68 itens restantes. Ela se apresenta como Inuzuka Himari e pede para ele deixar as vendas com ela no dia seguinte. Quando chega o tal dia, Natsumi vê Himari divulgando seus produtos para as amigas da sala, dizendo que podem comprá-los em um site online. Graças a ela, ele consegue vender tudo. 2 anos se passam desde que começou o bazar virtual, e Natsumi continua com as vendas pela internet, usando a mercadoria da loja dos pais. Ele apenas coleta as flores e monta os acessórios, vivendo isolado em seu próprio mundo. Embora sua família o considere reservado, Natsumi acredita que a solidão traz prosperidade. Em mais um dia comum de trabalho, ele é surpreendido por Himari, que o abraça de repente. Natsumi reclama, pedindo para ela parar de atrapalhar enquanto ele trabalha. Mas ela retruca, dizendo que já está ali há mais de 1 hora e ele sequer anotou. Em seguida, ela se senta no colo de Natsumi, que fica sem graça e troca de mesa para continuar focado. Olha só, essa amizade aí parece um pouco suspeita, né? Sentar no colo é meio ousado. Himari percebe o desconforto e volta a brincar com ele. Eles trocam algumas palavras sobre o bazar que começaram 2 anos antes, e Natsumi pede que ela o solte. Himari responde dizendo que ele tem o pescoço mais apertável do mundo. Durante a brincadeira, Natsumi se recorda de uma conversa que tiveram logo após ela ajudá-lo com as vendas. Naquela ocasião, Himari sugeriu que eles abrissem juntos uma loja de acessórios florais. Afinal, ver os olhos dele brilhando enquanto trabalhava com flores foi a motivação que ela precisava para querer fazer parte disso. Himari então pede que ele mostre aquele olhar apaixonado apenas para ela. Em troca, promete ajudá-lo a vender todos os acessórios. Voltando ao presente, Natsumi pergunta sobre a agência que a convidou para ser modelo. Ela diz que recusou a proposta. Seu foco agora é ajudá-lo com os acessórios, pois, se ele conseguir abrir sua empresa até os 30 anos, ela pretende se casar com ele. Ao ouvir isso, Natsumi pede que pare com essa brincadeira sem graça. Desde que começou, o irmão de Himari vive tirando sarro, chamando-o de cunhado. Ela responde que o irmão só gosta muito dele e por isso faz essas piadas, que só vão parar quando Natsumi se casar com outra. Ele lembra que, antes de casar, é preciso namorar. Então Himari comenta sobre aquela paixão de infância dele e deduz que talvez ele ainda pense muito nela, por isso não procura outra garota. Seja isso ou não, Himari diz que ele deveria começar a buscar alguém. Quanto a ela, admite que já teve alguns namorados, mas sempre falava de Natsumi perto deles, pois só os via como passatempo. Ao ouvir isso, Natsumi a critica por pensar assim das pessoas. Porém, Himari diz que nunca soube de fato o que é viver um romance, e talvez por isso soe fria. Diante disso, Natsumi pergunta se ela realmente pretende esperar ele abrir a loja para se casar. Himari responde que sim, mas também acredita que pode acabar em um casamento arranjado, já que ele não parece querer se casar com ela. E ouvindo ela tentar jogar a culpa nele, Natsumi a manda parar de forçar a barra. Porém, ela aumenta ainda mais o drama, dizendo que será obrigada a se casar com um velho acabado por culpa dele. Enquanto isso, Natsumi se pergunta se casamentos arranjados ainda existem como antigamente. Himari responde que sim, e que geralmente acontecem após o ensino médio. No caso dela, a chance é ainda maior, já que vem de uma família tradicional. Ao ver isso, Natsumi se sensibiliza e diz que pode ajudá-la caso algo assim realmente ocorra. Himari então cai na risada e revela que casamentos arranjados já não são mais uma realidade. De volta para casa, Natsumi se recorda de um passeio que teve com Himari anos atrás. Eles conversavam sobre relacionamentos, até que ela propôs que morassem juntos aos 30 anos caso estivessem solteiros. Ouvindo isso, Natsumi evita dar uma resposta, achando a ideia absurda, mas ainda assim pergunta por que ela escolheu exatamente 30 anos.
Himari diz que é uma idade de corte razoável, porém ele afirma que não tem intenção de ficar com ela, já que prefere garotas mais delicadas. Ao ouvir isso, Himari o abraça, rindo, e diz que é a primeira vez que levam fora. No dia seguinte, na escola, Himari se pega pensando em Natsumi e conclui que realmente gosta dele. Afinal, se fosse apenas um desejo de beijá-lo, ela não estaria tão empenhada em apoiar seus projetos. Mesmo que o relacionamento que ela deseja não aconteça, Himari quer que a futura namorada dele aceite a amizade dos dois. Ela ficaria arrasada se tivesse que se afastar por causa de um namoro. Enquanto isso, Natsumi vai até uma máquina de vendas da escola, uma garota para ao lado dele para comprar algo também, e ele fica nervoso. De repente, a pulseira dela se quebra. Ele aproveita a oportunidade para puxar a conversa e se oferece para consertá-la. A garota o encara com desconfiança e pergunta por que ele quer ajudá-la. Natsumi, assustado, simplesmente sai correndo do local. Mais tarde, ele é abordado por Makishima, um amigo da escola. Himari aparece logo depois e começa a agarrar Natsumi, até que os dois iniciam uma discussão sobre quem é dono dele. Natsumi estranha a briga, já que Himari e Makishima já namoraram. Ela então comenta que sempre tratou os ex-namorados como distrações, mas no caso de Makishima, ela nem gosta de lembrar o tempo que passaram juntos. A discussão é interrompida quando Natsumi pergunta o motivo de Makishima estar ali. O garoto vai direto ao assunto, quer saber se Natsumi falou com uma garota perto da máquina de vendas. Natsumi se lembra da cena e deduz que ela seja uma das ex-namoradas dele, mas Makishima nega. Ele a chama de Rin, e logo ela aparece dizendo que quer consertar a pulseira. Eles seguem para a sala de Natsumi, que analisa o estado do acessório e faz uma expressão preocupada. Isso irrita Rin. Himari, percebendo o clima, explica que Natsumi é muito tímido com pessoas que não conhece. Em seguida, mostra um espelho para Rin, revelando a cara fechada que ela está fazendo. Ao ver sua própria expressão, Rin se assusta e cai para trás, arrancando risadas de Himari. Rin, irritada, se levanta e levanta Himari apenas com uma mão, relembrando todas as vezes que a garota a provocou. Sem saída, Himari tenta distraí-la apalpando seus... Mas Rin, surpresa, devolve um tapa instalado no rosto dela, e Himari é largada numa mesa ao lado enquanto Natsumi trabalha na pulseira. Ao perceber que ele está calado e distante, Rin fica intrigada. Himari explica que ele fica extremamente concentrado quando está criando, e tão concentrado que nem percebe quando fazem piadas com o cabelo dele. Após terminar o concerto, Natsumi vai embora sozinho. Rin e Himari caminham juntas, e Rin começa a puxar assunto, falando de alguém que ela admirava sem nunca ter visto. Ela mostra uma foto de Himari usando os acessórios feitos por esse alguém, que era o próprio Natsumi. Ao ver isso, Himari percebe que não é mais a única a valorizar o talento dele. De volta à sua casa, Natsumi se isola novamente no trabalho. De repente, é interrompido por Sakura, sua irmã, que descobre que ele está consertando uma pulseira para outra garota. Ela aproveita para provocar, dizendo que ele deveria variar nos designs, já que faz tudo baseado no gosto de Himari, o que deixa as peças parecendo um jardim congelado no tempo. Natsumi abaixa a cabeça, percebendo que Sakura tem razão. Ela continua e diz que ele precisa colocar mais emoção no que faz, como se cada peça fosse parte de uma história de amor. Mesmo entendendo o que ela quer dizer, Natsumi argumenta que suas vendas continuam boas, mas Sakura o questiona. Os clientes voltam para comprar mais. Ao ouvir isso, Natsumi faz uma expressão de desespero. Poucos clientes retornam. No dia seguinte, na escola, ele admite que por mais insuportável que a irmã seja às vezes, ela está certa. Enquanto isso, Makishima continua insistindo em ajudar Himari a conquistar Natsumi, caso esse seja o desejo dela. Mas ao ver o desespero do garoto, Himari o dispensa. E de repente, Himari aparece por lá, pedindo para falar com sua amiga a sós. Nisso, Makishima começa a implicar com ela, dizendo que estava conversando com Enochi primeiro. Mas logo, as duas garotas do clube de tênis chamam o rapaz para assistir a partida que elas disputarão. Então, ele acompanha as garotas, deixando Himari e Enochi mais à vontade para conversarem. E já em outro instante, Himari encontra Natsumi regando as plantas da escola e comenta que notou o olhar distante dele durante a aula. Nisso, Natsumi revela que pretende alterar alguns aspectos em sua próxima peça. No caso, ele usará um conceito diferente nas joias, voltado para uma paixão intensa, um coração despedaçado em angústia. Mas ao ouvir a ideia dele, Himari começa a rir, pois não imaginava que alguém como ele fosse se interessar por romance assim do nada. Porém, Natsumi conta sobre a conversa que teve com a irmã. Ao ouvir isso, Himari concorda com Sakura, afinal Natsumi realmente só produz peças que agradam a ele mesmo, então ele precisa valorizar mais a perspectiva do público. E Natsumi entende totalmente, perguntando o que ela acha de usar o romance como tema das joias. Nisso, Himari diz que ele está no caminho certo, considerando que a maioria de seus clientes são mulheres. Mas ao escutar isso vindo de Himari, Natsumi recorda que mesmo sendo mulher, ela é de longe a pessoa que menos curte romance que ele conhece. Então ele pergunta o que ela entende por amar alguém. Nisso ela responde que querer beijar ou ir pros finalmente com uma pessoa é o que ela vê como amor. Mas ao ouvir essa definição, Natsumi diz que isso soa mais como simples desejo físico. Quanto a ela, Himari retruca que ele também não entende nada de amor, já que não gosta de ninguém. Afinal, ela acredita que a vontade de beijar e o amor romântico surgem juntos. Mas ao ouvir isso, Natsumi afirma que ela está misturando amor com vontade carnal.
Porém, Himari acredita que, na real, o desejo físico é apenas um canal para a atração romântica. Logo depois, Himari pergunta o que deixa ele de barraca armada, e Natsumi, envergonhado, se pergunta se ela realmente fez uma pergunta dessas. Enquanto isso, Himari segue metralhando ele com questões provocativas, até que de repente menciona dia e noite no meio da conversa do nada e pergunta se ele teria vontade de beijá-la. Assim que ouve isso, Natsumi fica ainda mais confuso e questiona o porquê de ela ter mencionado justamente a noite. Nisso, Himari explica que usar um exemplo de garota ideal facilitaria para ilustrar o que está tentando dizer. Nisso, Natsumi decide dar logo a resposta que ela está buscando e diz que na verdade nunca olhou uma garota e quis beijá-la. Ao ouvir isso, Himari sugere que eles façam um teste. No caso, ela se dispõe a beijá-lo. Porém, Natsumi lembra que para beijar uma pessoa é necessário primeiro ter uma atração romântica. Portanto, ele pergunta se ela realmente o vê dessa forma. Então Himari desconversa dizendo que enxerga Natsumi apenas como seu melhor amigo. Porém, ela lembra que tanto ele quanto ela não experienciaram a sensação de querer beijar uma pessoa. Portanto, se eles insistirem, podem acabar conseguindo reconhecer essa sensação. Ao escutar isso, Natsumi nota que ela realmente pensou em uma ideia genial, mas ao mesmo tempo é um bobão demais para colocar em prática. Enquanto ele pensa no que acabou de ouvir, Himari avança para cima dele e fica de mãos dadas com Natsumi. Ao fazer isso, Himari diz que estar de mãos dadas com ele não é tão diferente do que beijá-la. Afinal, tanto encostar na mão dele quanto beijá-la irá gerar o mesmo contato de pele. Portanto, ela vê apenas as duas coisas como exatamente iguais. E embora ela esteja dando um aval para beijá-la, Natsumi deduz que ela esteja apenas fazendo mais uma de suas brincadeiras, e no fim voltará a zoar com ele como sempre. Mas ao prestar mais atenção nela, ele nota a garota com as bochechas coradas, como se realmente tivesse interesse genuíno nele, e nisso ela começa a puxá-lo cada vez mais para perto. Então Natsumi vai aos poucos sentindo seu coração bater mais rápido. Porém Himari interrompe tudo e mete o Miguel falando que estava brincando com a cara dele. Mas para compensar isso, ela pede para sair com ele naquele sábado. E ao chegar o dia, o irmão de Himari vai buscar Natsumi na casa dele e começa a chamá-lo de cunhado durante a viagem toda, deixando Natsumi visivelmente desconfortável. Porém, ele não responde às brincadeiras de Hibari. E ao chegar no destino, Natsumi se despede de Hibari e vai ao encontro de Himari, que ao vê-lo começa a criticar o estilo comum dele, dizendo que ele deveria ter se vestido um pouco melhor para encontrá-la. Porém, Natsumi informa que Himari ficou apressando a todo momento, o que por sua vez impediu-lhe de se arrumar melhor. Nisso, Himari diz que eles estão com uma convidada especial, portanto ele deveria ter sido mais cauteloso com o visual mesmo assim. E assim que vê a tal convidada, Natsumi toma um susto, pois não imaginava reencontrar a Enochi tão aleatoriamente, e ao seguirem para um restaurante, a situação fica muito repentina. Porém, Himari diz que ele necessita mudar de modelo de vez em quando, pois assim terá uma base maior de inspiração. E além disso, Himari sugere que eles tirem fotos na confeitaria da Enochi. Ao ouvir isso, Enochi pega o celular e diz que precisará pedir autorização da mãe dela antes de tirar as fotos. E ao ficar a sós com Himari, Natsumi diz a ela que a garota está forçando muito a barra dessa vez. Porém, Himari diz que, na verdade, Enochi está afim dele, mas está tão tímida ao ponto de precisar desse empurrãozinho extra. E ao passar por uma loja de joias, Natsumi se empolga a experimentar alguns colares em Enochi, que estranha o fato dos dois estarem tão empolgados com aquilo. Nisso, Himari começa a zombar da situação, dizendo que Natsumi é realmente muito estranho. Ao ouvir isso, Natsumi começa a rir da interação dos dois. Em seguida, eles vão até um local para provar os colares nela. E de repente, Himari tem a ideia de deixar Natsumi colocar o colar em Enochi. Porém, ele lembra que a garota pode acabar ficando desconfortável com aquela situação. Nisso, Himari pergunta diretamente a ela, e Enochi, um pouco sem graça, diz que não vê problemas em deixá-lo colocar a joia nela. Ao ouvir isso, Natsumi se dá a liberdade de colocar o colar no pescoço da garota, mas faz isso chegando muito perto dela, que começa a ficar com o rosto vermelho, e logo em seguida, Himari termina de quebrar a garota, dizendo que o jeito dela se vestir é muito fofo. E após deixarem o local, eles se dirigem até uma floricultura para Natsumi buscar flores que darão a forma para sua nova joia. Enquanto caminha pela floricultura, Enochi para na frente de uma flor muito chamativa. Ao conversar com Natsumi brevemente, ela fica com vergonha e sai andando. Nisso, Himari vai até Natsumi e sugere que ele pegue uma rosa para fazer uma joia. Porém, ele a lembra que fará uma joia inspirada em Enochi, e mesmo uma rosa sendo bonita, ela ainda assim é cheia de espinhos, o que por sua vez reflete o oposto de Enochi. Pois ainda que ela aparente ser espinhosa em alguns momentos, Enochi está mais para uma pessoa sincera do que espinhosa de fato. Durante a conversa, Himari pede para Natsumi lhe dar a grana para as bebidas e sugere que ele vá se desculpar com Enochi enquanto ela volta com as bebidas deles. Ao ouvir isso, ele a lembra que foi Himari que criou aquela situação toda, e além do mais, ele pede para não ser deixado a sós com Enochi, para evitar mais constrangimentos.
Nisso, Himari simplesmente não dá a mínima para o que ele diz e manda ele encarar aquele momento a sós com ela apenas como treino, e Natsumi, por sua vez, faz o que ela sugere e se desculpa com Enochi pelo que Himari fez naquele momento. Nisso, Enochi começa a falar um pouco mais da relação que tinha com Himari na infância. No caso, a mãe dela mandou ir falar com Himari, pois a garota vivia trancada em casa e passava o dia todo apenas lendo. E nessa garota decidiu ir até Himari e lhe entregar alguns biscoitos para iniciar uma amizade. E ao voltar ao papo das flores, Natsumi decide trabalhar com a flor que Enos escolher. Afinal, ele é seu modelo da vez. Nisso, ela diz que prefere flores de porte maior. Então, Natsumi sugere fazer a joia com pois, além de vistosas, essas flores também representam carinho e apreço. Eu notar o tanto que ele tem de flores e eu não te pergunto por que dele gostar tanto delas. Nisso, Natsumi se recorda de uma viagem que fez com sua família a um jardim botânico enquanto ele ainda estava no ensino fundamental. E por ter se desencontrado com seus pais, ele resolveu ficar passeando pelo local, quando de repente ele encontrou uma menina que também estava perdida como ele. E nisso ele decidiu gastar sua mesada que tinha recebido de seus pais para presentear a garota com uma flor. E após ela finalmente reencontrar seus pais, a garota se despediu e foi com ele, dizendo que guardava e a flor que recebeu de Natsumi como lembrança. E no meio do relato dele, Enochi o interrompe e acrescenta mais alguns detalhes da história, dizendo que a garota que ele encontrou era na verdade ela. Eita, aquele clichêzinho esperto do cara que encontrou a menina na infância, né? Quem diria que ia surgir bem aqui? E já ao cair da tarde, Natsumi nota que Himari se atrasou um pouco para encontrá-los, enquanto Enochi ela ignora isso e apenas perde o contato dele. Enquanto isso, Himari se lembra da aproximação que ocorreu entre Natsumi e Enochi e nota que eles nunca precisaram da ajuda dela para se reencontrarem, afinal, o destino já havia feito isso por eles. E passados 2 dias, Natsumi vai à escola depois de ficar os últimos 2 dias sem conseguir dormir, pois ainda está processando o fato de Inomoto ser a paixão dele de infância. E além disso, Natsumi tenta entrar em contato com Himari para contar o que descobriu, até que de repente Himari aparece bem atrás dele e ao ouvi-la, Natsumi pergunta o que aconteceu com ela no fim de semana. Nisso, Himari fica conversando com ele de longe, sem dizer nada, e então Natsumi tenta puxar assunto com ela de novo, e pergunta se ela continuará se esquivando dele. Enquanto ela, Himari segue dissimulando e diz que não entende do que ele está falando. Porém, Natsumi começa a correr na direção dela, cobrando uma explicação para a estranheza da garota naquele dia. Nisso, Himari diz que ele não fez nada que a deixasse irritada, mas ainda assim, ela quer ficar ao menos os 3 metros afastada dele por aquele dia. E de repente, no meio da confusão, Enomoto vai até Natsumi e ao ver a forma estranha como Himari está agindo, a garota chama a atenção dela e oferece alguns coques. E assim que Himari se aproxima deles, Enomoto a puxa pelo cabelo. Nisso, os 3 voltam a se reunir. Porém, enquanto observa a garota discutindo, Natsumi fica sem entender direito a relação que as duas têm entre si. Enquanto Enomoto, ela se vira para Natsumi e lhe entrega alguns cookies com desenhos feitos por ela. E nisso, Natsumi elogia o capricho dela ao fazer os desenhos. Enomoto diz que essa é a única coisa que ela pode se considerar boa. Dito isso, a garota se despede e deixa Natsumi e Himari a sós. E após isso, eles seguem para um espaço mais aberto onde ficam a mais de 3 metros de distância um do outro. Então Himari aproveita para começar a tirar uma com a cara de Natsumi, dizendo que Enomoto está completamente apaixonada por ele. Nisso, ela deduz que deixá-los a sós depois da aula será uma excelente ideia. E já passados alguns momentos, os 3 se reúnem na sala para atingir algumas flores que serão usadas nos acessórios da loja. Durante os preparativos, Himari provoca novamente Natsumi. Ele então explica para Enomoto que o processo de atingir as flores costuma levar mais tempo quando sua companheira de trabalho o provoca. Ouvindo-o jogar toda a responsabilidade nas costas dela, Himari comenta que, quando estão a sós, ele não reclama das provocações dela e até parte pra cima. Viu? Agora tá de gracinha, e nunca deu atenção pro moleque. Agora que tem outra na jogada, ela tá nessa. Natsumi desmente, e Enomoto pede pra Himari não falar essas coisas como se fossem verdade. Afinal, isso pode fazer Natsumi pensar coisas erradas a respeito dele. Mas em vez de obedecê-lo, Himari se aproxima mais de Natsumi e pergunta se eles estariam se beijando caso Enomoto não estivesse na sala. Isso deixa Natsumi ainda mais irritado com Himari, e ele tenta consertar a situação. Porém, Enomoto fica sem jeito e decide ir embora, deixando-os sozinhos. Tô falando, cara, foi só outra vez que ela começou com gracinha. Nesse momento, Himari se deita sobre a mesa e começa a rir descontroladamente, até que de repente pede ajuda dele para se levantar. Assim que Natsumi estende a mão, ele acaba caindo por cima de Himari. E ela, por sua vez, diz para que eles sigam adiante. Afinal, de qualquer forma, Enomoto já acha que eles fazem esse tipo de coisa. Ela nunca quis, agora que tem outra, ela quer. E além disso, Himari lembra que ele vai fazer acessórios inspirados no sentimento de amor, então sugere que ele tenha essa experiência com ela.
Enquanto isso, com Enomoto, ele se sente pressionado. Quer beijá-la de verdade, mas começa a pensar que são apenas melhores amigos. Ao mesmo tempo, fica deslumbrado com a beleza dela e decide beijá-la, mas ao finalmente encostar nela, percebe que Himari está gravando a cena. Ele pega o celular dela e se assusta ao ver que ela fez um biquinho exagerado. Himari começa a rir outra vez e diz que é divertido provocar Enomoto. Ao ouvir isso, Natsumi deixa claro que não há problema em brincar com ele, mas pede que Himari deixe Enomoto fora daquilo. Então Himari se vira de costas e começa a falar mal dele, chamando-o de Otaku das Flores e dizendo que Natsumi poderia tê-la beijado naquele momento. Ao ouvi-la, Natsumi a confronta, mas Himari apenas sai do local, chamando-o de histérico. Ao deixar a sala, Natsumi cruza com Makishima, que comenta sobre a popularidade dele com as garotas. Makishima pergunta até onde ele foi com Enomoto e diz que ela é realmente um banquete 5 estrelas, pois além de muito bonita, até trouxe cookies personalizados para ele. Ao ouvir Makishima tratar Enomoto dessa forma, Natsumi chama a atenção dele, pedindo que pare de falar assim de sua amiga de infância. Makishima o irrita ainda mais, dizendo que Enomoto encontrou seu príncipe encantado, que no caso é o próprio Natsumi, e que esse tal príncipe é um completo incompetente, mas que mesmo assim, Makishima acredita que Enomoto gosta justamente desse jeito dele. Afinal, ela tem um gosto péssimo para homens. Cansado, Natsumi manda o garoto ficar afastado dessa história entre ele e Enomoto, pois ela já está lidando com muita coisa sozinha, incluindo as esquisitices de Himari. Makishima pede para Natsumi explicar melhor essa esquisitice, e ele responde que Himari está ficando mais grudenta do que antes. Ainda que já fosse muito pegajosa, agora ela se esforça para ser ainda mais próxima. Diante de todo esse contexto, Makishima fica curioso e decide dar um jeito de descobrir exatamente o que Himari está pensando. Em outro momento, Natsumi termina o tingimento das flores e chama Enomoto para vê-las. Himari, observando de longe, comenta que os dois já estão acostumados a agir como um casal apaixonado. Ao ouvir isso, Natsumi muda abruptamente de assunto e inicia a sessão de fotos que havia marcado com Enomoto. Durante o trabalho, Himari fica atrás dele, dizendo que ele vai tirar fotos picantes de Enomoto. Natsumi apenas manda que ela fique quieta. Himari insiste dizendo que ele deve estar louco para fazer esse tipo de foto e adicioná-las à sua coleção erótica. Irritado, Natsumi a adverte novamente, ameaçando tirá-la da sala se continuar com aquele comportamento. Dito isso, ele volta a se concentrar no trabalho e percebe que está fazendo Enomoto parecer Himari nas fotos. Então tenta encontrar algo que a torne mais autêntica e menos parecida com Himari. Depois de pensar um pouco, decide retratá-la como se fosse a rainha da noite, mas logo descarta a ideia. Himari, já cansada, se aproxima do ouvido de Enomoto e sussurra algo, deixando-a assustada com os olhos arregalados. Natsumi aproveita esse momento para capturar a foto. Ao analisar a imagem, ele nota que Enomoto parece carregando o sentimento de alguém preso a realizar um sonho antigo, mas ao mesmo tempo, com medo de que esse sonho escape de suas mãos. Natsumi sai da sala e pergunta a Himari o que foi que ela disse naquele momento, mas ela se recusa a responder. Diante disso, ele deixa o assunto de lado. Afinal, a foto ficou boa, apesar da interferência de Himari. Durante a conversa, Enomoto pede para que ele faça o acessório de tulipa para ela também, porque Himari quer ter um acessório para quando se apaixonar por alguém. Vendo a forma como Himari faz o pedido, Natsumi sente por um instante o desejo de tê-la só para si, mas logo reprime esse pensamento, dizendo a si mesmo que são apenas amigos. Então responde que não fará o acessório de tulipa para ela, porque a considera apenas sua melhor amiga. Já em casa, Himari sente que levou um fora e passa a acreditar que ficou com inveja ao ver os olhos apaixonados dele dirigidos a Enomoto. Ela queria ver aqueles olhos voltados para si, mas sabe que está impedida de desejar algo a mais por causa do forte laço de amizade que desenvolveram ao longo dos anos. Por isso, Himari conclui que, para continuar pelo menos próxima dele, precisa manter essa fachada de amiga que tem. Em outro dia, Natsumi se reúne com todos os seus colegas para exibir o enfeite de cabelo que ele mesmo produziu usando uma tulipa. Nesse momento, Himari Makishima começa a insistir para que Natsumi coloque o adorno nos fios de Enomoto. Embora um pouco atrapalhado no início, Natsumi consegue colocar o acessório nela. Logo depois, Makishima comenta que Natsumi deveria escolher Enomoto como sua modelo principal, já que tanto as fotos quanto os acessórios estão ficando impecáveis, o que na visão dele faz dos dois uma dupla marcante. Ao ouvir isso, Enomoto aceita imediatamente, e Natsumi percebe que não existe nenhum obstáculo para seguir essa ideia. Porém, Himari perde o controle e sai da mesa assim que escuta a sugestão de Makishima. Pouco depois, ela tenta se recompor e afirma que, no fundo, só queria proteger Enomoto, pois as pessoas na internet podem ser cruéis com modelos. Já Makishima ressalta que Enomoto é do tipo que não se importa com comentários online e por isso acredita que quem realmente se sente ameaçada é a própria Himari. Enquanto isso, Natsumi se recorda de uma conversa anterior com Himari, quando ela mesma havia sugerido que ele escolhesse outra modelo principal para ter mais inspiração ao criar os acessórios. Por isso, ele deixa claro que não poderá ficar do lado dela naquela situação. Ao ouvir isso, Himari começa a tremer, sem saber como reagir, e no fim despeja água na cabeça de Natsumi, pedindo que cortem a amizade.
Refletindo sobre a discussão, Natsumi percebe que o motivo de Himari estar furiosa é justamente por ele ter escolhido Enomoto como modelo. Então, ele se questiona sobre o porquê de tamanha reação. Já na escola, Natsumi se senta em sua carteira e percebe Himari o encarando como se estivesse dizendo que ele deu azar em perder sua amizade. Ainda assim, mesmo reconhecendo a beleza dela, Natsumi decide que está disposto a enfrentar essa perda, pois quer competir de igual para igual com ela. Durante esse clima de provocações, Natsumi afirma que eles não vão mais abrir uma loja juntos como haviam planejado antes. Himari deita a cabeça na mesa, fingindo que ouviu algo muito ofensivo e que está chorando. Rapidamente, outros alunos percebem a cena e começam a julgar Natsumi sem nem saber o que realmente foi dito. Cara, não tem como, essa menina tá me tirando do sério. Ao olhar o celular, Natsumi descobre que Himari lhe mandou um e-mail mostrando que entrou em uma agência de modelos. Ao ler a mensagem, ele se assusta e pede explicações, mas Himari apenas o ignora e sai correndo da sala, deixando-o para trás. Mais tarde, Enomoto encontra Natsumi nos corredores e mostra uma mensagem que recebeu de Himari, dizendo que vai se mudar para Tóquio após ser contratada por uma agência. Enomoto então se desculpa com Natsumi, acreditando que a culpa é dela, já que se não tivesse sido escolhida como modelo principal, Himari continuaria trabalhando com eles. No entanto, Natsumi a tranquiliza, dizendo que nada daquilo é culpa dela. Em seguida, sugere que foquem em encontrar Himari para entender melhor esse novo trabalho que ela arrumou em Tóquio. Assim, eles decidem armar uma armadilha para Himari, deixando cookies e sua bebida favorita em um banco, esperando que ela apareça. Alguns instantes depois, ela realmente surge para pegar os doces. Nessa hora, Natsumi se aproxima pedindo mais detalhes sobre o emprego, mas ao invés de conversar, Himari volta a correr. E nisso ela retorna para a escola, mas acaba sendo flagrada por Natsumi nos corredores. Então ele pergunta por que ela está tão irritada com o fato de Enomoto ser a nova modelo. Ao ouvir essa pergunta, Himari dá um tapa em Natsumi e afirma que sua raiva não tem relação com isso, dizendo que está furiosa apenas com ele. Natsumi, por sua vez, cita várias coisas erradas que ela também já fez com ele, incluindo essa última atitude de lhe bater sem motivo. E quanto à viagem dela para Tóquio, Natsumi comenta que ela poderia ao menos ter avisado sobre isso, pois ir embora sem nenhuma explicação soa como se ele não tivesse importância alguma para ela. Depois disso, Natsumi começa a desabafar, dizendo que ela sempre o tratou como um bobo de quem podia zombar, e ainda tirar proveito com as joias que ele fazia. Mas Himari rebate, dizendo que ele também a enxergou como alguém sem valor, que só servia para ser sua ajudante nos projetos. Natsumi tenta consertar, dizendo que jamais pensou desse jeito. No entanto, Himari lembra que ele chegou a substituí-la pelo modelo principal para colocar Enomoto, o que só reforçou a sensação de ser descartável. Logo depois, Himari começa a chorar, dizendo que é injusto outra pessoa ser a primeira a usar os acessórios dele, afinal ele havia prometido que apenas ela teria esse privilégio. Agora, porém, Himari acredita que Natsumi quebrou sua própria palavra só porque gosta mais de Enomoto. Embora entenda os sentimentos entre os dois, ela diz que não quer ser a segunda opção, então tira o colar que Natsumi fez e o joga no chão, afirmando que vai para Tóquio para ser valorizada por pessoas que realmente precisem dela. E no meio de toda essa confusão, ele ainda pisa no colar sem querer, piorando tudo. Mais tarde, já em outro momento, Natsumi se senta em um banco de praça para refletir sobre o que aconteceu, até que Makishima o vê abatido e decide se aproximar para conversar. Durante o diálogo, Natsumi pergunta o motivo de ele ter sugerido que Enomoto fosse sua modelo principal. Makishima responde que achou que essa seria a melhor chance de Enomoto se aproximar dele, e complementa dizendo que seria estranho vê-lo saindo com outra garota caso começasse a namorar Enomoto. Mas ao ouvir isso, Natsumi lembra que ele e Himari são apenas grandes amigos, então é natural que andem juntos. Porém, Makishima retruca dizendo que se são só amigos, ele não deveria estar tão incomodado com a situação. Logo depois, Makishima conclui que Natsumi provavelmente tem sentimentos por Himari, porque se realmente não sentisse nada, não veria problema em começar algo com Enomoto. Mas, por gostar de Himari, ele acaba se sentindo culpado de tentar algo com a outra. Diante disso, Makishima sugere que ele escolha a garota que considera mais importante. Ainda assim, admite que indicou Enomoto como modelo principal justamente para abalar a relação entre Natsumi e Himari. Quanto a Himari, Makishima interpreta sua fuga para Tóquio como uma forma de mostrar que ela não consegue simplesmente agir como se nada tivesse acontecido, precisando se afastar para seguir sua vida. Mas, caso realmente vá embora, ele teme que Enomoto se sinta culpada por isso, algo que ele não deseja ver. No fim, Makishima se retira dizendo que não liga para a escolha de Natsumi, mas comenta que Enomoto certamente seria uma namorada incrível. Ao voltar para casa, Natsumi liga para Himari e pergunta se ela realmente pretende ir para Tóquio para se sentir valorizada.
Ao ouvir isso, Natsumi se recorda de sua infância, quando fazia acessórios e ninguém reconhecia seu talento, até que Himari surgiu. Diferente dos outros, ela o apoiou e lhe deu valor. Desde então, ele havia prometido que continuaria criando joias por causa dela. Mas como rompeu essa promessa, é natural que ela também vire as costas. Mesmo compreendendo o lado dela, Natsumi insiste e pergunta se ela não quer desistir da viagem, mas Himari responde que não. Então, ele finalmente entende que as coisas nem sempre saem como deseja. Enquanto isso, Himari reflete em casa sobre como deixou Natsumi abalado, afinal desde o início nunca teve a intenção de ir para Tóquio, pois ela não está frustrada com o lugar onde vive e também não sente que precisa da aprovação de ninguém para se sentir feliz. Mano, que garota complicada, ela ficou fazendo joguinho esse tempo inteiro, eu não tô acreditando nisso. Mas ao se lembrar do choro forçado dela quando quebrou o acessório que ele havia feito, Himari percebe que precisará mandar ele produzir outro colar para ela, afinal ela pode continuar usando a desculpa de fugir para Tóquio como chantagem e assim fazer com que Natsumi faça tudo o que ela quiser. Porém, no dia seguinte, ao encontrá-lo na escola, Himari estranha o fato de ele estar ignorando ela, como se tivesse aceitado que ela realmente não ficaria mais naquela cidade por muito tempo. Então ela deduz que ele a perdeu de verdade e não está conseguindo lidar com isso. E por esse motivo está agindo estranho. Eu caí na real e ela decide fuçar as redes sociais dele para ver se encontra algo relevante. Mas ao fazer isso, ela acaba dando de cara com uma foto de Yonomoto tomando sorvete com alguém. Ao pensar um pouco mais sobre o que viu, Himari nota que perdeu totalmente o espaço que tinha. E já em outro dia, Hibari comenta com ela sobre não estar mais vendo ela conversar com Natsumi há mais de uma semana e que ela acabou perdendo o horário que tinha com ele. Então ele pergunta o que está rolando entre os dois. Nisso, Himari se assusta com a pergunta repentina e deixa a faca cair na mesa. E ao ver isso, Hibari explica que soube do afastamento dos dois por causa da mudança de comportamento dela e dito isso, ele volta a perguntar o que realmente aconteceu. E ao se sentir pressionada, ela confessa sobre a ameaça de ir para Tóquio depois de ter sido rejeitada. Ao descobrir que esse era o problema, Hibari começa a gritar com a garota e a repreende por Himari estar tentando fazer Natsumi se humilhar só para que ela fique. Afinal, isso é praticamente uma chantagem emocional. Eu já falei, essa garota dá trabalho, ela é completamente surtada. E ao ouvir essa bronca gigantesca, Himari pede desculpas pelos seus erros, mas o irmão continua cobrando e a lembra da promessa que ela fez no Fundamental 2. No caso, Himari tinha prometido nunca deixar de apoiar o sonho de Natsumi, de abrir sua própria loja. Portanto, ele manda ela parar de tratar aquilo como uma chance de tirar sarro dele. Dito isso, ele pergunta por que ela está causando aquele caos todo. Nisso, Himari abre o jogo e revela que acabou se apaixonando por Natsumi. Por isso, continuar naquele projeto seria o mesmo que se autotorturar. E então, Hibari explica que tudo na vida é passageiro, pois mesmo que ela tenha dinheiro de sobra, isso não vai dar a ela tudo o que quiser. E por ter trabalhado na construção de várias estradas, Hibari conta que ouviu inúmeras críticas, já que muitas casas eram sacrificadas para abrir espaço. Mas apesar desses sacrifícios, Hibari lembra que daqui a 100 anos aquelas vias serão extremamente úteis para a cidade. E após explicar isso, ele diz que espera que a irmã siga esse mesmo princípio, deixando de lado pequenas coisas para conquistar algo maior no futuro. Quando ele segue para a escola, Himari fica sem entender exatamente o que o irmão quis dizer. E já no intervalo, Natsumi chama Himari para conversar a sós e revela que deixará a escola para ir a Tóquio com ela. Eu vi isso e ela fica totalmente perdida. Então Natsumi explica que resolveu escolher aquilo que considera mais importante e, no caso, ele decidiu ficar com ela, mesmo que precise arrumar outra profissão em Tóquio, e nisso, Himari lembra que ele não terá tempo de fazer os acessórios se estiver trabalhando por fora. Porém, Natsumi diz claramente que nenhum acessório fica bom o bastante sem ela por perto. Cara, esse menino não merece o castigo que é lidar com essa garota. Por favor, autor, não faz isso comigo. Então ela admite que, na verdade, não irá mais para Tóquio, e pede para que os dois voltem a ser como eram antes. Natsumi aceita e, em seguida, entrega uma nova joia feita especialmente para ela testar, um anel de melhor amiga. Ok, eu não fazia ideia que isso sequer existia, mas vamos fingir que faz sentido. Ao receber o presente, Himari se anima e volta a pular em cima dele como sempre fazia. Depois disso, pede para que Natsume coloque o anel no dedo dela. Em seguida, ela pede que Natsumi coloque o anel em seu dedo. Ele até atende ao pedido, porém escolhe um dedo que não levante qualquer suspeita. Depois disso, ao ficar sozinho novamente, Natsumi agradece a garota que o ajudou a confeccionar aquele anel. Ao lembrar que escondeu uma semente de tulipa roxa dentro do acessório, ele percebe que ainda não é o momento certo para revelar o significado da tulipa roxa. Afinal, ele não quer levar um fora tão cedo. E voltando ao passado, a aula finalmente acaba, né? Natsumi sai da sala apressado, mas acaba esbarrando em Himari, que logo deduz que toda aquela pressa era só para encontrá-la mais rápido. Assim, os dois deixam a sala juntos, com ela zombando dele o tempo todo. Em certo momento, Natsumi comenta que pretende almoçar sozinho. Ao ouvir isso, Himari dá um soquinho de brincadeira na boca dele, forçando-o a ficar ali com ela. De repente, outro aluno se aproxima de Himari e a convida para sair.
Porém, ao perceber que ela está acompanhada de Natsumi, ele sugere que ela largue aquele perdedor e vá com ele a um karaokê naquela noite. Mesmo assim, Himari rejeita o convite sem hesitar e segue seu caminho ao lado de Natsumi. Assim que voltam a ficar a sós, ela pergunta por que ele anda evitando-a nos últimos dias. Ao ouvir isso, Natsumi desconversa dizendo que não está ignorando ninguém. Ainda assim, Himari insiste e começa a fazer cócegas nele, exigindo que ele abra o jogo de uma vez e conte o que está acontecendo. Então, Natsumi admite que se sente incomodado pelo fato de ela andar ao lado de alguém de classe baixa como ele. Afinal, até os garotos mais populares já comentam que os dois não combinam. Himari responde que ele não deveria se importar com o que os outros dizem, mas mesmo assim, Natsumi confessa que não consegue ignorar tudo completamente. Ele teme que ela acabe ficando mal falada por causa dele. Ao ouvir isso, Himari mostra algumas mensagens que o garoto de antes enviou pra ela, se declarando mesmo já tendo namorada. Além disso, a própria namorada vive mandando mensagens acusando Himari de tentar roubar seu relacionamento. Diante disso, Himari deixa claro que já está acostumada com esse tipo de perseguição e fofoca. E mais, ela jamais abandonaria uma amizade verdadeira por causa de um cara superficial que só tem aparência para oferecer. Em seguida, Himari pede que Natsumi prometa que será seu amigo para sempre e que nunca irá se apaixonar por ela. Eita mesmo, isso é praticamente uma friendzone forçada. Ainda assim, Natsumi aceita os termos, afinal, segundo ele, sempre foram apenas bons amigos. Após encerrar a conversa, Himari pega o próprio celular e mostra o áudio que acabou de gravar, com Natsumi dizendo que eles são apenas melhores amigos. Ao ouvir isso, Natsumi sai correndo atrás dela, implorando para que apague aquela gravação. Depois de correrem até se cansarem, os dois se sentam para descansar. Nesse momento, Himari tem uma ideia de última hora. Ela sugere que digam a todos que estão namorando. Assim, os caras que vivem dando em cima dela desistiriam antes mesmo de tentar algo. Ao ouvir essa proposta, Natsumi pede que ela não o arraste para esse tipo de confusão, pois as pessoas poderiam acabar acreditando. Mesmo assim, Himari cruza os dedos com ele e diz que eles poderiam ir para casa de mãos dadas. Com o passar do tempo, Natsumi acaba realmente se apaixonando por ela. Na escola, ele começa a tentar engrossar a voz e sorrir como um galã, na esperança de conquistá-la. Porém, Himari interpreta tudo como se ele estivesse com dor de estômago. Natsumi logo a corrige, dizendo que está tudo bem.